Olá, tudo bem? Dr. Vitor Miranda aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você vai levar quando se inscrever no nosso programa Diabetes Revertido. Mas antes de entrar nessa nova turma, eu queria te explicar por que eu considero tudo isso uma grande arma, a arma mais valiosa para o controle da glicose e para que você chegue numa zona de segurança dos seus níveis de açúcar no sangue e permaneça lá. Para deixar bem claro, eu não inventei nada do que está escrito aqui, tá bom? Eu só peguei as melhores evidências, as melhores pesquisas, os melhores cientistas e coloquei tudo de maneira didática num único programa. Minha maior motivação para criar isso tudo foi facilitar o entendimento de toda essa ciência, da reversão do diabetes tipo 2, colocando isso de um jeito simples, fácil, prático de se utilizar. Porque hoje a maior barreira das pessoas que não são especialistas, não são médicas assim como eu, é conseguir colocar em prática aquilo que só os cientistas entenderam. O meu grande mérito aqui é ter reunido tudo que já foi pesquisado, colocar isso num passo a passo simples e prático, sem ter que passar fome durante todo esse processo, sem perder o prazer nas refeições e sem ter que adicionar nenhum remédio ou aumentar a dose da insulina para manter os seus níveis de açúcar normal no sangue. E na verdade, o que os resultados mostram é o contrário. À medida que você vai aprendendo e colocando em prática o passo a passo do nosso programa, você vai percebendo os seus níveis de açúcar, a sua glicemia, reduzir diariamente e progressivamente, uma vez que você vai tirando os comprimidos e as unidades de insulina. E eu, como médico, não acreditaria que tudo isso fosse possível, porque eu não aprendi isso na faculdade. Eu só corri atrás disso tudo depois da minha avó ter um grave problema de saúde por causa do diabetes, perdeu a visão por causa desse excesso de açúcar que machucou muito o interior do olho dela e fez vários pontos de sangramento. Por causa disso, ela acabou perdendo a visão de um dos olhos, chegando a ponto de não conseguir ver direito nem o que estava comendo mais. E hoje, graças ao processo de reversão do diabetes que possibilitou uma cirurgia, ela voltou a enxergar. Porque essa cirurgia não seria possível, isso o médico falou, sem um excelente controle da glicose. E foi através desse passo a passo todo que ela conseguiu colocar os seus níveis de hemoglobina glicada abaixo de 6,5, que é o marcador ali do diabetes. Acima de 6,5 diabetes, abaixo de 6,5 pré-diabetes. E de lá pra cá, quando ela passou dos 6,5, eu não fiquei de braço cruzado não. Continuei estudando e fazendo os ajustes de acordo com as novas descobertas, porque isso não para, isso é dinâmico. E nesses últimos anos, várias pessoas vieram até mim para que eu pudesse ajudar nesse processo de reversão e teve um depoimento especial que eu recebi que eu quero deixar ele aqui com você. Eu estou mais ou menos 12 anos que eu estou diabético. Eu consultava sempre com um médico, ele pedia os exames, fazia o exame antecipado, levava para ele. Eu chegava, olhava os exames e não fazia nada. Eu só olhava o exame e falava assim, vai tomar mais essa medicação, mês que vem você volta. Só aumentava o remédio. Só aumentava o remédio. E com essa eu fui sempre tomando. Eu tomava um, depois passei a tomar dois, depois passei a tomar três, do mesmo, um dia no dia. Depois veio um outro para ajudar esse terceiro. Fui até chegar na insulina. Antes de tomar insulina, eu tive um infarto. Esse infarto, por decorrência de tudo isso aí, e de má alimentação. Uhum. Eu lembro que você me contou que teve que abrir o peito, fez cirurgia para revascularização e tudo. Revascularização, a ponte e uma mamária. A ponte nós perdemos. Teve que seguir sem ela. Estou sem ela. Tá. E aí você chegou a ponto do diabetes piorar tanto, da glicose subir tanto, que teve que colocar insulina. O senhor ficou com a insulina quanto tempo? 3 anos seguidos. 3 anos tomando injeção cedo e de tarde. E tinha vezes que ela vinha cedo e durante o meio-dia e à tarde. E subia muito. 3 vezes, né? 3 vezes ao dia. Só de insulina gastava mais de R$1.000. Nossa, muito. Depois mudou a insulina. Uhum. Passei a tomar uma outra insulina, aí comprava 5 canetas por 220. Mais em conta, pelo menos. Eu tomava 5 canetas no mês. Mas é caro do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E além disso, ainda tomava mais uma gama de medicamentos. Só de remédio de diabetes ficava quanto a conta do mais ou menos, quem sabe disso mais era minha filha, mas eu tenho uma noção seguinte, era de R$1.000, R$1.600 todo mês. Sou assim, eu gosto mais de viver. Não é que eu tenho medo de morrer. Uhum. Morrer todo mundo vai. Mas eu gosto de aproveitar, né? Eu quero aproveitar mais um pouco. Eu tenho 3 filhos, não tenho nenhum neto. Eu quero ver, eu quero conhecer pelo menos um, né? Eu pego um papelzinho pra gente limpar. 120. 120 agora? Deixa eu mostrar aqui, ó. 120. Olha lá. E eu tomei um café antes de vir pra cá. Antes de vir, então não tem nem 2 horas que comeu, né? Não, tem uns 40 minutos.
Show, 120. Excelente, até 140 é excelente. Então hoje você tá um ano mais velho, mas você se sente quantos anos mais novo? Uns 20 anos. Nossa, é muita coisa. Uns 20 anos mais novo. O que mais me toca no depoimento do seu Olímpio, que a gente ficou até amigo, é saber que os netinhos estão chegando por aí logo logo e ele vai estar ali presente, com energia, com segurança de brincar com esses netos. Participar de todo o seu crescimento. Enfim, viver seus grandes e próximos anos de vida. E esse é um dos depoimentos, dentro dos vários que eu recebo, de pacientes, né, e de alunos que aderiram ao programa Diabetes Revertido. E se fosse para ler cada um deles, a gente ficaria aqui um tempão lendo depoimentos, tanto no canal do YouTube, quanto dentro da nossa comunidade, quanto de pacientes. E provavelmente a gente nem ia sair daqui hoje. Então é isso que o programa Diabetes Revertido tem para você. Uma forma simples de reverter o seu diabetes de forma 100% natural e sem efeitos colaterais. E ainda você tem a chance de perder gordura abdominal comendo coisas que até hoje você acredita que é proibida para um diabético. E devolver o prazer que você tinha em fazer as refeições e talvez até aquele cafezinho que você gostava de tomar depois do almoço. Ou até no café da manhã. E falando em prazer, eu quero te mostrar qual que é a nossa espinha dorsal do programa que vai te acompanhar desde o primeiro dia até o final dessa jornada de reversão do diabetes. A base de tudo isso é o que eu chamo de alimentos reversores, que segundo os estudos mais recentes do Dr. Roy Taylor, do Jason Fung, do Eric Westman, que são autores de vários best-sellers sobre diabetes, emagrecimento e saúde, são a arma mais poderosa para diminuir o açúcar no sangue, ao mesmo tempo que você perde peso e tem a sua saúde de volta. Você vai ter uma lista tão grande, com a variedade tão grande de alimentos reversores, que é possível você não repetir nenhum prato por meses, por semestres. Mas eu duvido que isso vai acontecer, porque tem tanta coisa boa ali que você vai acabar repetindo isso dias e dias, tá? Igual eu faço. E o mais legal é que assim que você começa a se deliciar com isso, você não precisa esperar meses até ter o primeiro resultado. Porque para muitos pacientes que começam o nosso programa, o resultado vem já na próxima refeição, ou apenas depois de alguns dias, como foi, por exemplo, o caso do Edson, que depois de aplicar toda essa ciência que existe por detrás do método, começou com uma glicemia de 191 e no quinto dia ele contou pra gente que ela estava chegando na casa dos 120. 121 para ser mais preciso. E não é só a glicose, não é só o açúcar no sangue que vai melhorar, não. A gente vai cuidar de toda a sua saúde, você vai melhorar de dentro para fora, quando você começar a aplicar tudo que está aqui dentro do nosso programa. Uma coisa que vai acontecer é, sua gordura abdominal, aquela que é a mais difícil de perder, vai começar a diminuir gradualmente durante todo o nosso programa, ao mesmo tempo que os níveis de açúcar no sangue vão se normalizando. E o mais importante é que os seus órgãos, que são vitais para o controle do açúcar no sangue, o fígado e o pâncreas, também vão perdendo gordura durante esse processo e vão se detoxificando. E eles vão começar a trabalhar junto com você para produzir, para retomar a sua saúde. Já na segunda fase do nosso programa, que eu chamo de intensificação por questões didáticas, você vai ter acesso ao conteúdo de um prêmio Nobel que mostrou como que o nosso corpo consegue reciclar as células que estão doentes e manter aquelas que estão saudáveis, criando uma espécie de limpeza interna do organismo que vai te fazer bem por 3 grandes motivos. Primeiro, você vai se sentir muito bem durante seu dia e não vai ficar cansado mais durante as tardes. É como se tivesse colocado uma nova bateria no seu organismo, te devolvendo aquela disposição que há anos você não tem. Segundo, que isso vai te prevenir de novas doenças, porque esse processo chamado autofagia mantém o nosso corpo muito saudável, nos protegendo de vários agressores. E além de ser comprovado que ele diminui muito a evolução das doenças do nosso organismo. E o terceiro é que isso vai te fazer perder gordura abdominal mais fácil e ainda mais rápido e vai te ajudar a entrar em forma e ficar de bem com o seu espelho. E foi exatamente isso que aconteceu com o Clélio, que ele nos mandou por e-mail. Na verdade, a gente recebe muitos e-mails por aqui, e esse em especial nos chamou atenção porque ele chegou a perder, deixa eu ver aqui, 9,2 quilos, e ele falou que a barriga dele praticamente sumiu, com as palavras dele. Vou até colocar a foto aqui para você ver. Ou seja, aprender essa estratégia que foi ganhadora de um prêmio Nobel vai te fazer tanto emagrecer quanto colocar os seus níveis de glicose dentro do normal. E depois que você passar pela fase 1 e 2 do programa e já ver que seus exames realmente melhoraram, que sua energia está mais alta, que seu açúcar no sangue está em níveis que às vezes os remédios nunca te levaram, aí a gente passa para a fase 3, que eu chamo de tolerância. E se você fizer tudo o que os estudos mostraram, a sua chance de chegar até aqui e ter a glicose controlada é muito alta. Eu não posso te prometer um número exato porque isso depende de pessoa para pessoa, tá? Mas o que eu posso te garantir é que os estudos já mostraram que esse tipo de abordagem é muito mais eficiente que os remédios. Quando você começar a ver que o seu diabetes está sendo revertido,
Aí sim é o momento de entrarmos com um pouco mais de liberdade. Muitos diabéticos acham que precisam viver de vento, como eu já vi muitas pessoas mandando mensagens para mim, tanto no e-mail quanto no YouTube. Mas é o contrário, eles têm mais liberdade do que eles pensam. Minha avó mesmo comeu uma goiabada esses meses atrás e continuou com a glicose controlada no seu organismo. E também teve o Magno, já te contei dele aqui, que mostrou pra gente que ele comeu um pernil com molho de abacaxi. Eu até falei que vou experimentar essa receita um dia. Depois de anos lutando para manter a sua glicose abaixo de 200, ele conseguiu chegar em 77. Também a Olivia nos contou que durante o processo de cuidado do diabetes que ela tinha, ela comia muitas coisas que ela não gostava, vivia com fome e tinha dor no estômago por causa do que ela comia. E hoje ela fala que está muito mais feliz com o que come, porque come o que gosta, mais saudável e até perdeu peso no processo. E a nossa ideia é te mostrar como que você vai ter mais liberdade depois de chegar nessa fase, que é a fase 3. E claro, ó, não imagino, não quero que você pense que as coisas vão acontecer no estalar de dedos. Tenho que te dizer que você tem um papel fundamental, um papel ativo durante todo esse processo de reversão do diabetes tipo 2. Não adianta ficar de braço cruzado, porque não vou te dar um remédio. A gente vai junto reverter o seu diabetes. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte, quando você começar a fase 1, passar para a fase 2, 3 e já começar a ver os resultados ali na fase 1, isso vai te encher de ânimo, de esperança, de força. Eu tenho certeza que você vai buscar o seu resultado. E vai chegar logo logo me mandando o seu resultado, me contando com muita alegria tudo o que aconteceu. E aí a gente chega na fase 4, que é a fase de consolidação. Não adianta nada a gente chegar até aqui e perder tudo. A gente tem que consolidar o que foi construído. Aqui, muito provavelmente, os seus níveis de açúcar já vão estar controlados. A sua hemoglobina glicada já vai ter melhorado significativamente e talvez já esteja abaixo de 6,5. Claro, depende de onde ela estava antes. E chegando aí talvez a níveis que você nunca imaginou que chegaria sem mais remédios. E caso você tenha passado por cada um dos passo a passo que passamos para você, você vai ter todas as chaves na sua mão para a reversão do diabetes. Eu vou te mostrar tudo isso de forma organizada, com vídeos curtos e explicativos. Eu não quero que você fique vendo palestras de horas e horas, chatas, com termos técnicos, palavras científicas, não. Quero que você aprenda. Eu vou te explicar de maneira muito simples, da maneira que eu expliquei para minha avó, com as minhas palavras, para que você consiga entender e ir direto ao ponto. E não é só isso, viu? Eu preparei aqui 3 bônus especiais para deixar sua vida ainda mais fácil com todo esse programa. O bônus número 1 eu chamei de cardápio completo dos alimentos reversores. Aqui você vai ter toda uma lista com cardápio que nossa equipe preparou com muito carinho, sob a minha supervisão. A gente escolheu esse cardápio a dedo, viu? Com alimentos que dão água na boca e pode ficar tranquilo. Não é aquele tipo de alimentação que você só encontra lá na Amazônia, entendeu? São alimentos que estão muito próximos de todos nós no nosso dia a dia. E além disso, são muito fáceis de se preparar, de se fazer. Já preparei esse cardápio para você não ter que ficar pensando muito no que preparar. E você vai levar esse cardápio grátis com a combinação dos alimentos que são ideais para a reversão do diabetes tipo 2. Esse bônus, esse cardápio, ele custa R$ 247. Só que dentro do programa ele vai de bônus, ele vai de graça, tá? O bônus número 2, eu chamei ele de doces anti-diabetes. Interessante esse nome, né? Eu vou te entregar aqui o que eu chamo de arma secreta, porque muitos tropeçam no processo de reversão porque não conhecem esses doces. Eu vou te entregar aqui essa arma secreta porque muitos não conhecem esses doces que têm sabor de doce, não é aquele doce falso que você vê por aí, tá bom? Que podem te ajudar no processo de reversão do diabetes. Porque com essas receitas fica muito mais leve e fácil. Quando der vontade de comer doce, coma os doces que podem ser comidos e não atrapalha o processo. Imagina comer bombom, chocolate, bolo, sem aquele gosto esquisito que o adoçante deixa. É disso que eu tô falando. Esses bônus vão te deixar com água na boca e você não vai sentir saudade mais daqueles doces que são viciantes. Esse bônus também ele tem um valor no mercado de R$ 197, só que ele tá também incluso no nosso programa e sai de graça para vocês. E se você decidir que quer entrar no grupo de candidatos à reversão do diabetes, você ainda vai ganhar de bônus um livro especial chamado Interruptor Biológico Secreto. Esse livro é 100% digital, você pode baixar ele no seu computador mesmo, e você vai aprender segredos para manter a sua saúde em ordem, como por exemplo, segredos do sono perfeito, como que você consegue melhorar o seu sono e deixar ele ainda melhor, os segredos da redução de peso, tá? Muita coisa relacionada a emagrecimento, da flacidez, a virilidade, isso aqui é para os homens, tá? Para fugir daquela pílulazinha azul que a gente tanto conhece aí. Teve um que eu chamei de memória de elefante, porque muitos diabéticos se queixam de dificuldade de concentração, de memória. E um que eu chamei jovem, mais uma vez, um tom de brincadeira, porque quando a gente começa a se alimentar melhor, a nossa pele melhora e não tem uma mulher que não quer ter sua pele melhor. Esse livro a gente vende ele por mais de R$ 200
e você vai levar ele completamente grátis assim que você entrar no nosso programa Diabetes Revertido. Só de bônus, a gente tem no total aqui R$ 741 reais. Você pode levar hoje, tá? E talvez agora, depois de ver tudo isso, você deve estar pensando, qual é o valor para eu me inscrever nesse programa? E antes de te revelar esse valor, eu quero que você pense um pouco. Quanto que você já gastou com remédios e de maneira contínua para controlar o seu açúcar no sangue e muitas vezes não funcionou e teve até que trocar para um mais caro? Já teve pacientes que a gente fez o cálculo junto, com anos de diabetes, tomando remédios caros, chegaram a gastar o valor de um carro, tá? Um carro de luxo aí na casa dos 100 mil reais. Mas também temos vários daqueles pacientes que gastam de 200 a 500 reais por mês com remédios só para o diabetes e para as doenças que giram ao redor do diabetes, que a gente não pode se esquecer. Hoje, uma consulta com o médico para cuidar do seu diabetes, a não ser que você espere por muito tempo no SUS, vai custar pelo menos uns 250 reais, fora o que você vai gastar de remédio depois. E provavelmente você vai ficar se consultando várias e várias vezes e tomando os remédios que eles vão te passar, até o final da sua vida. Você já fez o cálculo disso tudo? Pelos meus cálculos, pessoas iguais à minha avó gastam mais de 100 mil reais se elas têm mais de 20 anos de diabetes comprando esses remédios mensalmente. E quem lucra com isso tudo, você sabe quem é, né? Por isso que eu faço questão desse programa aqui ser feito de maneira independente, sem patrocínio de nada nem ninguém. Porque eu posso ter liberdade de falar sem a influência de ninguém sobre o meu trabalho. E por sermos independentes, a única forma de espalhar nosso trabalho é por meio das pessoas que confiam, investem no nosso trabalho do programa da reversão do diabetes. Por apenas uma fração do que todo esse programa vale, eu não vou te cobrar 100 mil como as farmácias vão te cobrar ao longo da vida. Eu também não vou te cobrar várias e várias consultas que no total aí de alguns anos passariam dos 5 mil reais para você ter todo esse conteúdo que está dentro do programa. Se você fizer a inscrição hoje, você vai pagar só uma fração disso. Porque, como eu te falei, a minha ideia é que o maior número de pessoas possíveis entre no nosso programa. Você não vai pagar nem uma fração disso. Na verdade, você vai pagar 12 vezes de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. É menos de R$ 1,65 por dia. Isso não paga nem aquela metformina genérica, que também não vai te ajudar muito na reversão. E ainda, ao entrar nesse programa, parte da verba é destinada a alcançar mais pessoas que têm interesse nesse conhecimento da reversão. E se você está aqui hoje, é graças a outras pessoas que investiram nesse programa. Por causa delas, é que nós conseguimos divulgar o nosso programa e chegamos até você. Ou seja, ao se inscrever no programa, você está diretamente ajudando outros pacientes e famílias a reverterem seu diabetes. Então, clique no botão aqui abaixo para se inscrever agora no nosso programa Diabetes Revertido, antes que as inscrições se encerrem. Por mais que a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, esse máximo tem limite, por causa de toda a estrutura que existe para atender essas pessoas. Para que isso acontecesse, a gente teve que limitar em 100 o número de novos inscritos nessa turma, para que nós consigamos dar conta de tudo que vai acontecer e que a nossa equipe esteja pronta para te entregar o melhor desse curso. E assim que nós batemos as 100 vagas, nós vamos automaticamente encerrar as inscrições e não sabemos quando vamos abrir outras vagas, porque essa nova turma exige muito e a gente precisa se organizar primeiro. E lembrando que para as próximas turmas, como a gente vai ter que provavelmente aumentar a nossa equipe, o nosso custo aumenta e o valor desse curso vai ter que acompanhar, ele vai ter que aumentar também. Então faça a inscrição hoje e garanta a sua vaga nessa turma, porque talvez se você deixar para voltar aqui depois, essa página já esteja fora do ar. Para garantir que eu estou 100% comprometido com você, assim como eu estava com a minha avó, esse programa ele tem uma condição muito especial, que são 30 dias de garantia incondicional. O que isso significa? Se você entrar no curso e assistir às aulas e por 30 dias você não vê nenhuma diferença na sua glicose, você tem todo o direito de solicitar o cancelamento e o reembolso para a nossa equipe. A gente faz isso sem dor de cabeça alguma. Basta solicitar e você vai ter seu dinheiro de volta. Porque, como eu te disse, meu propósito é muito maior do que o dinheiro aqui. E se isso não funcionou para você, eu faço questão de devolver 100% do seu dinheiro. E eu tenho um bônus especial para você que entrar nessa turma. Uma vez por semana, a nossa nutricionista tem uma aula com vocês ao vivo para tirar dúvidas sobre a alimentação do diabético, que é o ponto de maior dúvida. Isso sempre vai surgir. Então a gente vai ter aulas online, onde você vai poder tirar sua dúvida com ela ali ao vivo, sobre o processo e alimentação na reversão do diabetes tipo 2. Mas isso é apenas para os 100 primeiros que fizerem a inscrição nessa turma. E depois nós vamos encerrar as inscrições e ninguém entra mais. Então aproveitem e façam a inscrição o quanto antes, porque enquanto eu estou falando aqui já deve ter gente fazendo essas inscrições e essas 100 vagas já podem estar próximas de acabar, viu? E como eu te disse, a gente não tem previsão para abertura de novas turmas. Até onde eu vi, foram 1.569 pessoas que já participaram do nosso programa de reversão do diabetes. Como você viu durante essa semana, são inúmeros os resultados positivos e as histórias de reversão do diabetes. Bom, agora depois de tudo que eu te falei, você tem basicamente 3 opções. A primeira é ignorar tudo que eu te falei, é ignorar toda a ciência que eu te mostrei e continuar seguindo com o seu diabetes
infelizmente, caminhando para as complicações que não são pragas do médico, mas são estatísticas do diabetes tipo 2. Ou você pode ficar pulando de terapia em terapia, de chá em chá, de shake em shake, de médico em médico, gastando muito dinheiro, mas não colecionando resultados. Essa é uma opção e, enfim, não é das melhores. A segunda opção é tentar por conta própria. Tentar estudar tudo que eu te falei, e aí você vai ter que passar pelos 6 anos de medicina, 3 de residência, mais tudo que eu estudei de artigos e livros, fazer as imersões e tudo mais para conseguir aprender isso de maneira clara, como eu vou te passar aqui dentro. E a terceira opção é seguir o caminho mais fácil de tomar uma pequena ação hoje que vai causar um impacto estrondoso na sua vida. É esse o caminho que pessoas inteligentes, que amam sua vida e amam as suas famílias, tomam, porque elas querem resgatar uma vida sem diabetes, sem mais remédios, diminuindo as injeções de insulina, tendo mais qualidade de vida e menos dor. E não são mais prisioneiras da doença. Você pode aprender com quem já estudou, quem já testou e validou isso com as maiores autoridades do diabetes. Você pode aprender com quem colocou em prática e já testou todos os estudos científicos que dão base para essa ciência da reversão. Então, se você quer fazer parte desse grupo, dessa comunidade, dessa família que está buscando a reversão do diabetes, basta clicar no botão que está aqui embaixo e fazer essa inscrição agora mesmo no nosso programa. Conte comigo para colocar em prática agora mesmo. Estarei te orientando durante toda a jornada, passo a passo, como se eu estivesse do seu lado. Você vai perceber que não precisa depender de mais remédios, mais insulina e muito menos ter que ficar alerta o tempo todo, porque o seu corpo vai entender o processo de reversão do diabetes e vai te libertar de anos de prisão. E como eu já te falei, eu te ofereço uma garantia que faz com que você tenha praticamente nada a perder, só ganhar com esse programa. Então tudo que você tem que fazer agora é se decidir. Eu te digo, se você já chegou até aqui é porque você já se decidiu. E para a gente se encontrar lá do outro lado, basta clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Um grande abraço, fiquem com Deus, te espero lá dentro da nossa comunidade do Diabetes Revertido. Um abraço.